Ô pessoal, aqui estamos nós para mais uma aula de Java. Hoje a gente vai aprender sobre o laço while. São dois laços que a gente tem que aprender: o while, que são laços de repetição, e o for. Certo? Primeiro a gente vai aprender o while, depois vai aprender o for. Mas os dois têm objetivos, que são: a gente pode percorrer um vetor ou fazer várias verificações, percorrer também uma lista. Ele tem várias utilidades quando a gente precisa fazer diversas e diversas vezes alguma coisa, tá? Então aqui eu trouxe essa imagem ilustrativa, essa ilustração, para a gente entender mais ou menos. Ó, aqui é a entrada, certo? Do programa, ele vai iniciar, ele vai ler, né, de linha por linha até chegar aqui. Aí o que acontece? Quando ele entrar no while, vai ter uma condição. Vai ter uma condição que vai retornar um booleano, né, que pode ser true ou false. Se for verdadeiro, ele vai executar as instruções que eu estou mandando. Então ele vai vir para cá, de novo, executa as instruções que tem e volta para a condição. Se der verdadeiro, faz as instruções que está mandando de novo e continua, volta para a verificação. Quando der false, ele vai sair desse laço. Então, na aula passada a gente aprendeu sobre vetores, então dá para a gente ver a utilidade aqui, certo? Então, primeiro eu vou aqui declarar um vetor, certo? Primeiro eu digo o tipo dele, que eu quero inteiro, né? Coloco esses colchetes para indicar que é um vetor. Aí o nome dele, eu vou colocar números, o nome desse vetor, que é igual, e aí eu vou abrir chaves para já colocar os números dele, certo? Vou colocar 2, 1, 3, 4, 7, 12, 34, 0, 7, 5. Pronto, tá bom. Certo? Eu tenho esses números, já estou inicializando esse vetor com esses números. E aí, digamos que eu queira procurar, esse é o exemplo mais simples que tem. Eu queira procurar um número aqui, certo? Tem muitas maneiras que eu posso fazer. Eu posso usar um while ou um for, mas essa é de while, então nós vamos botar o while aqui, ó, while, enquanto. E aí vamos lá. Aqui dentro vai ter uma verificação. Como eu quero percorrer ele, eu quero o que é o percorrer, certo? Percorrer é eu pegar cada número desse aqui, certo? Eu vou colocar aqui. Eu percorrer esses números é eu ir de um em um deles, um por um, verificando. É o 2 o número que eu quero? Não. É 1? Não. É o 3? Não. É o 4? Sim. Então beleza, aí eu pego e vou embora. Então quando eu quero fazer essa iteração, que a gente chama assim, eu uso um while ou um for, um laço de repetição. E aí então eu vou botar aqui primeiro o que é que eu preciso. Eu preciso de uma variável que vai indicar o índice atual. Então primeiro eu vou dizer que é o int, um inteiro i, que a gente sempre chama de i, a convenção, é igual a 0. E aí eu vou colocar aqui também o dado que eu quero achar. Int dado. Eu vou dizer que eu quero achar o 7. Ponto e vírgula. Pronto. E aí o que é que eu vou colocar aqui? Pronto, eu posso colocar mais um também. Int comprimento vetor. Do vetor. Desse jeito, usando a notação camelo. E aí, dentro dessa variável de comprimento do vetor, eu vou colocar, eu vou chamar aquele atributo do vetor, que é o números.length. Pronto. E aí, por que eu tenho que colocar menos 1 aqui? Justamente porque eu tenho um vetor aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O comprimento dele, o length, é 10. Mas eu só quero acessar até o nono, porque senão dá um erro. Então eu coloco menos 1. Deixa eu ver o que ele tá botando aqui. Que eles não... Aqui ele tá botando esse erro, ó. Que os números, eles são escritos, mas nunca lidos, né? É porque a gente ainda vai ler.
Então, beleza. E aí, o que eu vou fazer? Para começar o while, e aí eu vou colocar o i for menor do que o comprimento do vetor. E aí eu vou abrir chaves, certo? Ele tá botando aqui, mas é porque eu não tô atualizando aqui o nosso while. E tá dizendo aqui também que tá vazio, né? Mas calma aí, ô IntelliJ. E pronto, eu vou botar aqui a minha... Justamente na imagem, as minhas instruções, né? Então eu vou colocar aqui para ele verificar if v, porque é números, né? If números na posição i foi igual ao dado, abrir as chaves e aí eu boto um salt, um print, e aí eu boto aqui achou o número. Vou botar aqui, ó. O número está na posição. Aí aqui eu vou abrir um espaçozinho e botar um mais para concatenar essa string com uma variável na posição i. Já já eu vou explicar que é cada coisa. Pronto. E agora eu vou dar um enter fora do if e botar i mais mais. Pronto, sumiu tudo, por quê? Porque agora tá certo. Vamos lá. O que é cada coisa, certo? O while é uma função, então toda função ele tem essas chaves, essas parênteses. Toda função ele tem esses parênteses e nesse caso essa função ela serve tem uma entrada, que no caso é essa verificação aqui, certo? Usando esse comparador de menor que. E aí o que acontece? Justamente como está na imagem, vai começar aqui, ele vai ler linha por linha, aí quando chegar aqui, ele vai ter uma condição. A condição é essa: o i é uma. Vamos fazer aqui uma pergunta. O i é menor do que o comprimento do vetor, ou seja, o zero é menor do que esse número aqui, o comprimento do vetor. De início, sim. Então vai ser verdadeiro. Como é verdadeiro, ele vai executar o que está aqui dentro das chaves dele, ó. Então ele vai executar e aí ele vai achar uma verificação, outra verificação. Aí o que acontece? Números, chavezinhas e o i é igual a dado. Ou seja, esse daqui é justamente eu estou pegando um valor no índice i desse vetor aqui. De início, o i ele começa com 0. Então, a posição 0 do vetor, no caso é o 2. E aí ele vai verificar se o 2 é igual ao dado que eu quero. É o 7? Não, não é. Então eu não vai executar o que está aqui dentro. E aí vai, esse tem i mais mais, certo? Esse i mais aqui, mais é um incremento. É um incremento que eu faço. Ele adiciona mais um. É a mesma coisa que eu pegar e fazer i é igual a i mais um. Mesma coisa, certo? Ou eu colocar i mais igual a 1. Mesma coisa. Eu coloco i mais e toda vez que ele chegar aqui, ele vai incrementar mais um nessa variável. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai estar aqui no 2 e aí vai verificar, é o número que eu quero? Não, não é. Então i mais. Aí o que acontece? O i vai se tornar 1, o i vai ser igual a 1. E aí quando ele for fazer a verificação, números na posição i, ou seja, que já vai ser esse daqui. 1 é igual ao dado? É igual a 7? Não, não é. E aí ele vai incrementar mais um aqui, que aí no caso vai ser i igual a 2. Vai ser 2. Aí ele vai pegar, vai voltar para cá, vai verificar se ele ainda é menor. Toda vez ele fica verificando se o i é menor do que o comprimento do vetor. Até que ele chegue no último, que eu acho que é um 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegar no 9, que é esse daqui,
chegou aqui. Aí o que acontece? O i vai ser 9. E aí o comprimento do vetor também é 9. 9 é menor do que 9? Não. Então ele vai sair daqui e vai, nesse caso, terminar o programa. Ou fazer alguma coisa que tenha aqui embaixo. Certo? Então vamos lá. Eu vou executar aqui. Pronto, vamos lá. O número está na posição 4 e na posição 8. Exatamente isso. Como eu coloquei aqui dois sets, um aqui e outro aqui no final, perto do final, ele já colocou para mim onde é que tá. Ó, ele tá na posição 4 e na 8. 1, 2, 3, 4. Quer dizer, 0, que é o índice, né? Certo? Não é índice, a gente não tá falando de ordem. 0, 1, 2, 3, 4, 7 aqui, 5, 6, 7, 8, outro 7 aqui. Então, beleza, deu certo. Agora, o que acontece? Imagina que eu tenho aqui um 23, certo? E aí o que acontece? Quando ele achar o primeiro 7 aqui, nesse caso, ele vai continuar verificando se tem mais. Digamos que eu quero achar só o primeiro que tem na minha frente. E aí o que acontece? Eu boto aqui um break. Você vê que quando eu boto o mouse em cima aqui, eu clico no break, o while e o break ficam circulados aqui. Eles ficam com essa linha por fora. Porque o break, ele justamente, ele tipo assim... eu tô dentro do while, achei o break, puff, eu saio pra fora. Eu vou embora. Nesse caso aqui, no primeiro set que ele achar, ele vai cair fora. Por quê? Porque eu não tenho mais necessidade de verificar esse resto, porque eu já achei o que eu queria. E aí eu tenho uma economia de trabalho, né? Eu vou economizar tempo e trabalho pro nosso programa. Aí vai, executa aqui. Pronto, o número está na posição 4. Mesmo que eu bote aqui outro 7 aqui, ele ainda assim não vai ver esse segundo 7 aqui. Porque quando ele achou o primeiro 7 aqui, no índice 4, na posição 4, ele vê o break. E o break é justamente, ele pula para fora do while. E aí sai do programa, sai da execução. Certo? Eu também posso fazer de outro jeito. Digamos aqui, eu posso usar um booleano, certo? Eu posso botar aqui um bool, botar só assim, boolean, e eu vou chamar ela de flag, que é uma bandeira, né? Uma flag, e eu vou inicializar ela com false. E o que é que eu vou fazer aqui? O while vai continuar, a verificação aqui vai ser a mesma coisa, certo? E o if também vai continuar a mesma coisa. Qual é a diferença? Eu vou apagar isso aqui. E aí eu vou botar aqui flag igual a true. Vamos lá, porque é que ele botou aqui? É porque eu não estou usando ela ainda, mas vamos lá. Aí o que acontece? Eu vou botar aqui salt flag. Pronto. Eu printei a flag para mim. Aí o que acontece? Quando ele achar um número que é igual ao que eu quero, a flag que estava inicializada com false vai se tornar verdadeira, vai ser true. E aí ele dá um break, vai embora e aí printa para mim a flag. Pronto. Aí ele diz false se não achou, verdadeiro se achou. Porque se ele percorrer todo o vetor e não achar o número que eu quero, a flag não vai mudar, ela vai continuar sendo falsa. De início, a gente diz que é falso. Aí caso ache, aí eu mudo. Então vamos lá. True, verdadeiro. Então, se eu quiser também fazer algo mais sofisticado, do que isso daqui, do que só botar true ou false, eu posso colocar uma verificação aqui. Eu vou botar if flag, só if flag. Se a flag for verdadeira, aí eu vou botar salt e aí número encontrado
na posição. E aí eu vou botar índice eu acho que é assim, índice. No índice I, porque ele ainda tá guardando essa variável, tá? Quando ele encontrar, ele vai pular fora e o número do índice vai ficar guardado de onde ele achou, certo? E aí, se não, else, aí eu vou botar número não encontrado. Número encontrado na índice 4. E agora eu vou botar aqui no dado que eu quero, eu vou botar, sei lá, 200. E aí ele vai dizer que não foi achado, tá? Número não encontrado. Always false. Besteira. E eu acho que a última coisa que a gente pode fazer aqui também, dá pra fazer várias verificações, várias coisas, mas digamos que eu não saiba quais são os dados que tem no vetor. Eu não tô vendo aqui de bonitinho. Digamos que eu peguei de um arquivo, um banco de dados, e aí eu quero ver quais são os dados que tem aqui. Como é que eu faria, certo? Eu vou botar aqui outra classe aqui. Eu vou colocar main 2. PSVM. Vou copiar esse vetor aqui. E aí eu vou começar a colocar as variáveis que eu quero. Que no caso vai ser o i é igual a 0, inicializando no 0. E aí eu vou fazer o comprimento. Vou botar comprimento v.length. Opa, números, né? Ponto length. Aí eu vou botar meu while. Enquanto o i for menor do que o comprimento, e aí eu boto -1 aqui também, certo? Porque senão vai dar um erro. Porque eu só quero até o último elemento. Se eu não botar, ele vai pular fora. Vai dar um array index out of bounds exception, que é um erro do Java, tá? Deixa eu até botar aqui 100 para vocês verem, né? De novo. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar salt números na posição i mais e essa string vazia aqui. Aí o que acontece? Ele vai printar para mim os números, cada número de cada índice ele vai printar. Opa, porque eu tenho que clicar aqui, ó. Pronto, ó. Por que ele causou esse erro aqui que eu vi agora, que eu esqueci, né? Ele tá printando infinitamente o 2. Ele não sai daqui. Porque eu não coloquei um incremento no i. Então eu boto aqui, i++. Pronto, vamos lá agora. Ele não deu aqui nenhum erro. E colocou aqui até o último, né? Eu acho que é só se eu colocasse aqui o i menor ou igual. Agora deu erro mesmo. Tá aí, ó. Array index out of bounds exception. O index 10 fora do comprimento 10. Pronto. Mas, pois é. E você vê que ele colocou um número um em cima do outro, né? Mas aí caso eu queira colocar um depois do outro, assim como tá aqui, eu boto aqui, eu apago esse ln. E aí eu boto só print. System.out.print. E aí ele vai printar um depois do outro, tá? Com essa barrinha aqui. Esse espaço vazio. E aí pronto. Printar um depois do outro. Tá aqui o meu vetor. E essa é a nossa aula de Java.
né? De while. Eu gosto mais do for, eu acho o for melhor. Eu não gosto muito de usar o while porque eu tenho que ficar fazendo essas variáveis aqui, esse incremento bem aqui, aí fica algo meio extenso. Então eu prefiro o for. A gente vai ver na próxima aula aí como é que faz ele. Pra fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, né? Só que no caso eu gosto mais do jeito dele, assim. Então, é isso aí. Valeu, galera.